Muito boa noite para todos, sejam muito bem-vindos. Salve Maria Imaculada, salve glorioso São José. Está começando mais uma edição do nosso podcast nesta quarta-feira. Hoje é dia 15 de julho do ano 2026. Que Deus abençoe a todos, sejam muito bem-vindos. É o podcast de número 132 e é um prazer enorme estarmos de volta com mais essa edição ao vivo, nesta noite maravilhosa de quarta-feira. Agora são 7h03, sejam muito bem-vindos. O pessoal está chegando aqui no nosso chat, também pelas nossas plataformas digitais. Vai compartilhando, colocando os links, o link nos seus grupos para que mais pessoas também possam participar do nosso podcast. Boa noite, Eugênio. Boa noite a todos. E que Deus, Nossa Senhora, São José, ajude-nos a fazer esse programa de hoje aí. Eu vou ler aqui uma mensagem que Jesus passou ao profeta, que a gente está vendo que está acontecendo, tudo que nós estamos mostrando aqui, bate tudo que Jesus já alertou o profeta já. Está na mensagem. Tá aqui. Essa mensagem do dia 26/8/2015 diz assim: o momento que se aproxima para a vida eterna. E o profeta diz: Senhor Jesus, até que ponto a humanidade irá aguentar do jeito como está? Sim, a maioria já perdeu a vergonha e nós fugimos dos escândalos, mas sem ter para onde ir. Nossa Senhora fala: nesse teu serviço, meu filho, jamais aqui irás ter problema, como foi no caso dos outros profetas. Assim será também este teu. Todas as barreiras que te cercam, de um lado, de outro, o diabo não terá tanta resistência como ele quis fazer comigo. Achou que por ser mais forte do que os homens, comigo não pôde mover uma só palha. Sua resistência, dia a dia, vem perdendo. Os que vêm usurpando dos pobres, mandando-os por ele, já estão a caminho da prisão, não só na terra, assim mais no inferno. Esses ladrões corruptos, assassinos, filhos do diabo, esses perdidos na noite, estão vendo que eles mesmos estão cercados, um matando o outro, e defesa não existe para eles. A corda arrebentou. Não existe mais segurança. A cólera bem não começou. A ira de Deus, ainda a própria natureza irá se encarregar, começando a fazer a limpeza. Então veja o que vem por aí, ó. A natureza vai começar a fazer a limpeza. Quem pensava que a sua riqueza não se acabaria, irá ficar sem nada. Famílias inteiras que vêm me envergonhando irão desaparecer. Fogo surgirá por todos os lados. Gritos de socorro ouvirei, mas nada poderão fazer. O meu cuidado daqui para frente, só com os filhos da luz terão de mim. Este é o tempo. E apertado para os perdidos cada vez mais vai aumentar. Os que vêm falando em mim, que sou apenas manso e misericordioso, esses estão pagando mais caro por enganarem a maior parte da humanidade. A justiça é minha, mas para o bem dos filhos meus, que vêm me obedecendo. Cercado, fora disso, o diabo é que vai dar conta que merece e não eu. Para o meu pequeno rebanho, o momento se aproxima para a vida eterna, aonde haverá comida para todos e morada também. Espírito Santo, profeta Pedro II. Então, se prepare, que cada vez tá acontecendo e Deus não é o castigo de Deus, é os homens que estão se procurando, né? Essa é a própria natureza, ela está respondendo, com o próprio castigo. A gente sabe que nesses tempos de hoje, muitos talvez não conseguem enxergar que está havendo essa manifestação,
tá vendo esse combate espiritual. E ao mesmo tempo, nós devemos fazer a nossa parte, né? Anunciar a palavra de Deus, divulgar as mensagens, para que outras pessoas tenham conhecimento da vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, ao mesmo tempo se preparar, né, espiritualmente para a sua chegada. Nós sabemos que realmente nós estamos vivendo um tempo de misericórdia, ainda há tempo, né, de misericórdia, mas depois do último sinal, como diz nas mensagens do livro Palavra de Deus, fechará-se esse tempo, iniciará o tempo da justiça de Deus. Por isso nós devemos sempre divulgar essas mensagens para que outras pessoas possam buscar a conversão e a mudança de vida o quanto antes do sinal, né? E isso é um dever de cada um de nós, né? Propagar a palavra de Deus, espalhar o evangelho, divulgar as mensagens, né? Falar do rosário, fazer com que as pessoas rezem o rosário para se prepararem. Porque na última hora, né, muitos vão deixar para a última hora e vão se arrepender. No dia igual nós também. Essa é a nossa missão. Orientar as pessoas, falar da misericórdia, mas também falar para as pessoas, virar também um juiz de Deus, né? Porque se a gente calar, não falar, vamos ter que prestar contas no dia do juízo final, né? Deus vai dar, eu te dei sabedoria, né, um caminho, e você não divulgou, você não falou, vai cobrar de nós, e aí? Nesse dia, né, ele fala que o dia que se aproxima, né, diante das almas, um dia tremendo, iremos responder diante de um número de almas, que é o juízo final. Então é isso, nós devemos fazer a nossa parte, né, divulgar as mensagens, orientar as pessoas, aqueles que não querem ouvir, que entra no ouvido e sai no outro, não devemos julgar, né? Não devemos forçar ninguém a rezar por elas, porque ainda há tempo, igual a gente está falando, né? Ainda há tempo. Devemos preparar as nossas lamparinas, né? Porque a qualquer momento acontecerá a segunda vinda de Jesus. E aproveitar esse tempo também, porque ainda pode divulgar essas mensagens, utilizando o quê? A internet, né? Mas vai chegar um momento que até isso eles não vão permitir mais, né? Vai ser pouco tempo, e quando isso acontecer, não tem mais jeito de divulgar as mensagens, quando dá também o último sinal. Quem aprendeu, aprendeu. Quem buscou a conhecer os conhecimentos das mensagens, tudo bem. Quem não buscou, aí não tem mais como, né? Porque tiveram uma vida toda, mas infelizmente ignorou tudo aquilo que Jesus está nos orientando, tanto nas mensagens do livro A Palavra de Deus, como também nas mensagens de Nossa Senhora, né? Que há séculos ela vem falando, chamando a conversão à mudança de vida. Bento, quantos anos você tem? 7. Você faz catequese com quem? Meu pai. Meu filho, quantos sacramentos tem a fé católica? 7. Quais são eles? Batismo, Eucaristia, Crisma, Confissão, São dos Enfermos, Matrimônio e Ordem. Quais são as virtudes teologais? Fé, esperança e caridade. E as virtudes cardeais? Prudência, justiça, fortaleza e temperança. O que é uma virtude mesmo, Bento? Uma virtude é uma disposição habitual para fazer o bem. E quantos mandamentos é a lei de Deus? 10. Quais são eles? Amar a Deus sobre todas as coisas, não tomar seu santo nome em vão, guardar domingos e festas, honrar pai e mãe, não matar, não pecar contra a castidade, não furtar, não levantar falso testemunho, não cobiçar a mulher do próximo e não cobiçar coisas alheias. Obrigado, Bento. Tá aí esse vídeo desse menino, né? Falando aí sobre os sacramentos, 10 mandamentos, na ponta da língua, né, Sérgio? E a criança, porque quem era o catequista dele? O pai, os pais. Então, assim que tem os pais que agora tem que ensinar as crianças, pai, porque vai colocar nessas catequistas da igreja moderna aí, ensina tudo o contrário, que nada mais é pecado, que pode receber a Santa Hóstia na mão, de qualquer jeito. Isso que os pais que vão ser responsáveis pelas crianças depois, para Deus, né? E como se disse, né, nas profecias elas têm que se cumprir. Quando a gente vê uma situação dessa, é muito triste, né, falar, né, essa perseguição, falar que a Santíssima Virgem Maria não pode salvar isso, aquilo, dando mais credibilidade aos nossos irmãos evangélicos. Muitos, né, dizem que não, que para ir para o céu não precisa da Virgem Maria, né? A gente sabe que ela é corredentora, medianeira, né, Deus deu essa graça a ela para salvar uma alma, e a gente vê uma situação dessa, é triste, né? É verdade, Rony. A gente percebe que existe uma sutileza nas palavras desse Papa, contradizendo, inclusive, o seu
predecessor, que foi o próprio João Paulo II, que usou esse título pela primeira vez na Igreja Católica com muita sabedoria. E o que nós podemos afirmar a respeito de Nossa Senhora, né? De fato, nós como os católicos conservadores que somos, nós sabemos que Jesus Cristo é o Salvador do mundo, isso não se discute. Agora, é preciso sim lembrar a grandeza desta mulher, porque foi também por meio de uma mulher que o pecado entrou no mundo, que foi Eva, a primeira mulher. E Nossa Senhora vem resgatar a dignidade da mulher de tal forma que Deus escolheu ela para que o Salvador do mundo também entrasse neste mundo. Ou seja, o pecado entrou no mundo por meio de uma mulher e foi resgatado, né, a dignidade da mulher quando o Salvador vem por meio desta mulher. E é bom que se lembre também que quando Jesus morreu na cruz, o seu sangue derramado na cruz também é sangue de Nossa Senhora. Ou seja, o sangue de Cristo também havia sangue de sua mãe, porque ela é consanguínea do próprio Senhor, né? E mais, no próprio livro do Apocalipse, o que nós vemos lá? Quem que vai esmagar a cabeça da serpente? Não é? Por acaso é Jesus Cristo? A gente sabe que não. Que lá está escrito que uma mulher vestida de sol esmagará a cabeça da serpente. Então, se ela vai derrotar a serpente, como podemos afirmar que ela não é corredentora da humanidade? Por acaso sabemos nós mais do que esse Papa João Paulo II, que é um Papa muito santo e sábio, que foi um dos maiores papas da Igreja Católica? Quando ele se referiu a ela como corredentora da humanidade, ele foi muito feliz, né? Inspirado pelo próprio Espírito Santo de Deus, porque ele sabe que esta mesma mulher, ao mesmo tempo que é filha de Deus Pai, ela é mãe de Deus Filho e ao mesmo tempo é esposa de Deus, né? E é também aquela que esmagará a cabeça da própria serpente, que é o maior inimigo de quem? De nosso Senhor Jesus Cristo e de todos nós. Como que essa mulher não é a corredentora? O sangue que correu na cruz também não era dela? Então eu devolvo, né, essa reflexão para Carla Secato, se esse vídeo chegou para ela refletir sobre esses assuntos, não é? Lembrando que o pecado entrou no mundo por meio de uma mulher, e Deus, por meio desta mulher maravilhosa, né, escolhida a dedo pelo nosso Senhor, também entrou a salvação do mundo. Então temos que refletir sobre isso, né, sobre essas questões e entender o porquê que o Papa, antes dele, já tinha proclamado uma coisa que ele está querendo retirar agora. Certo? Mas eu já entendo por que ele faz isso. Ele faz isso para tentar aproximar os protestantes dos católicos. E naquela questão também, né, da nova religião que tem que se formar, a religião ecumênica, que é a religião de todas as religiões, a união de todas as religiões, e é claro, muitas religiões não vão aderir Nossa Senhora como mãe de Deus. Aí, exatamente. Eu penso que vem essa certa perseguição para menosprezar a própria Virgem Maria, dizendo, não precisa dela para salvação, não precisa, tem que ir daqui a pouco Jesus. Esse Papa vai dizer que Nossa Senhora não é mais medianeira de todas as graças, né? Ele vai começar a tirar os títulos dela todos. Já não é mais. Já tirou também. Porque uma semana antes, estava lá o anglicano da Inglaterra, ficou no Vaticano, rezaram junto, tudo. Quando ele foi embora, já lançou esse documento. Então, ele tinha que trazer rebaixar ela para agradar os anglicanos. Exato. Como aqui nesse livro que eu fiz, o Master Plano, é um plano. Os maçons que fizeram plano para destruir a Igreja Católica. Então, nesse plano, diz assim, capítulo 9, diz, fora a Virgem e os santos. Aqui estava, respeito dos santos, o Master Plano já tem obtido êxito em muitos lugares. Na maior parte das igrejas, na Espanha, já não há mais santos nos altares. Em cada lugar dão um motivo diferente, mas o fato que os santos desapareceram de muitas igrejas. Quanto à Virgem Maria, isto está sendo um osso duro para o Master Plano. Esse plano aqui foi lançado no ano 1973. E agora estão cumprindo tudo. Então tem que tirar a Nossa Senhora. Agora, essa jornalista que ela é Igreja Católica, foi freira, será porque ela não leu essa parte aqui, onde fala em Efésios 4, diz assim, 4 diz assim, sede um só corpo, um só espírito, assim como fostes chamados pela vossa vocação, só na esperança. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus de Pai de todos, acima de todos, por em todos. Então, como é que ela era católica, agora passou para protestante, então ela já transgrediu. Como é que ela deixou-se enganado aqui, ó. Aqui em Lucas, São Lucas, diz assim, ó,
São Lucas 1,48 diz assim, me proclamarão aventurada todas as gerações, todas. Então, os protestantes eram católicos, então... Agora, por que não proclamam mais ela? Agora eu vou ler 15 aqui em Ezequiel. Aqui mostra bem claro que só os católicos que vão se salvar, não é coisa, mas é assim, ó. Ezequiel 9 diz assim, ó, 9:5 diz assim, depois dirigindo-se aos outros, em minha presença, disse-lhes, percorrei a cidade, logo em seguida, feri todos. Não tenhais consideração nem piedade. Velhos, jovens, moços, moças, crianças, mulheres, matai a todos, até o total extermínio. Preclavai-vos, todavia, de tocar em quem estiver assinalado com uma cruz. Entendeu? Porque só as crianças católicas, quando é batizado, o padre faz sinal da cruz na testa. Então, com óleo, essa cruz fica lá no céu, fica invisível, mas para os anjos fica... Então, só os católicos que têm o sinal da cruz. Então, por isso que ele falou para os anjos, vai matar a todos, precavai de tocar quem estiver assinalado com uma cruz. Todavia, tocar em quem estiver assinalado com uma cruz. Começando por o meu santuário. Então, tá aqui diz que só os católicos vão se salvar. E a gente vê, né? Tem muitos católicos aí que meio que colocam pano quente nessa questão do Papa falar Nossa Senhora. Não, mas não é isso que ele quis dizer, é outra coisa, isso, aquilo. Mas da forma que ele falou, dá pra perceber isso, né? Então, muitas pessoas que são católicas, que às vezes não têm uma fé firmada, uma devoção firmada na Virgem Maria, daqui a pouco nem um terço mais vai rezar, nem um rosário vai mais rezar, né? Vai pensar que não, então a gente deve buscar Jesus, então quer dizer que não deve, né, venerar a Santíssima Virgem Maria. Então isso é um perigo muito grande, né, da questão dele disse ali. E o que a gente tem que fazer? É claro, defender, né, ela como medianeira, se ela disse ao próprio Padre Stefano Gobbi, ali no Livro Azul, ela medianeira, corredentora, né? Deus deu essa graça à Virgem Maria. Porque agora eles falam que não, né? Que é só Jesus que salva. Deus deu a graça a ela salvar as almas através do rosário. Aqueles que rezarem o rosário devotamente, obedecendo aos 10 mandamentos, fazendo as boas obras, serão salvos sim por ela, né? Ela virá buscar essas almas. Mas tem muitos, talvez, tem medo de falar a verdade e vir a perseguição em cima, né? É verdade, né? Ela tem um título também muito conhecido por todos os católicos, que é de advogada, né? Por que ela tem esse título de advogada nossa? Porque ela advoga em favor dos pecadores. E todos nós sabemos como católicos, ou pelo menos deveríamos saber, que através da Virgem Maria, Jesus concede muitas graças, porque ele, como filho dela, como foi e ele tem uma dívida de gratidão para com ela enorme. Então, por isso que ela é considerada a medianeira de todas as graças, não é de algumas graças, ou não é somente daqueles que a recorrem a ela. Todas as graças que descem do céu, descem pelas mãos, né, desta mulher, de Nossa Senhora, que está no mais alto dos céus, ao lado de Nosso Senhor Jesus Cristo. Então, por isso que nós devemos sim recorrer a ela, e sabemos que se pedirmos com confiança para ela, nós seremos atendidos. Não porque merecemos, mas porque ela mereceu primeiro. Porque Jesus tem uma dívida de gratidão com ela. Então, por causa dos merecimentos desta mãe maravilhosa que nós temos no céu, que nós alcançamos as graças de Nosso Senhor Jesus Cristo. É bom que se diga isso, para que ninguém perca essa devoção a Nossa Senhora e continue recorrendo a ela para salvar a sua alma e salvar a sua família também. Pois é, se a gente não buscar venerar Nossa Senhora agora como advogado, no dia do juízo final, quem é que vai advogar nós? Eu não vou nem falar para você quem é, né? Mas se a gente rejeitar ela agora. Vai ser, né? Aqui que o Saturnino de Contais está falando assim, né? Ele diz assim, graças a Deus, nós temos um caminho a seguir guiado pelas mensagens da palavra viva de Deus. Hoje temos os olhos e ouvidos abertos para não cair na cilada desses falsos. O Marcelo também está dizendo aqui que ele fala assim, Nossa Senhora, Nosso Senhor disse ao profeta que rejeitando Nossa Senhora nunca verá ao Nosso Senhor. Tá aí, né, toda a verdade aí. Se rejeita a Santíssima Virgem Maria, como é que quer chegar a Deus? Como é que quer ir para o céu? Não tem como.
Eu vou ler aqui no Provérbios, daqui a pouco o André vai ter uma resposta também, vai falar agora, daqui a pouco. Provérbio 8:32 diz assim: Agora, meus filhos, escutai-me, felizes aqueles que guardam os meus caminhos, e ouvi minhas instruções para ser de sábios, e não a rejeitais. Feliz do homem que me ouve, que vela todos os dias à minha porta, e guarda os umbrais da minha casa, que é a igreja católica, a minha casa é a igreja. Pois quem me acha encontra a vida e alcança o favor do Senhor. Mas quem me ofende prejudica-se a si mesmo. Quem me odeia ama a morte. Quem ama, porque não vai passar. Ou eles pensam que Jesus vai deixar lá um lugarzinho lá só para os protestantes lá, porque não acreditavam Nossa Senhora, longe dos católicos. Estão muito enganados. A palavra de rei não volta atrás. Já pensou? Ela nasceu, Jesus, ela veio, São Joaquim e Santa Ana não podiam ter filhos. Idade avançada. Ela nasceu através do Espírito Santo. Se São Gabriel, quando apareceu para Nossa Senhora, o que ele falou? Ave cheia de graça. Então, quer dizer, os protestantes que são mais do que o São Gabriel, ave cheia de graça para Deus, agora dizer que ela não tem valor? Pelo amor de Deus. Então, colocando ave de trás para frente não dá Eva, então ela é a nova Eva. Por isso que no Apocalipse 12 diz que a mulher vestida com a coroa de 12 estrelas esmagará a cabeça da serpente. Exatamente. E até tem só uma ressalvazinha também em relação ao primeiro milagre de Jesus, né? Os protestantes, eles não gostam muito dessa passagem, porque fica claro, explícito e evidente, Rony e Eugênio, que o primeiro milagre não era para Jesus fazer. Ele não queria fazer. Ele não ia se manifestar naquela hora. Ele próprio disse pela boca dele, né, como está escrito nos 4 evangelhos, que não havia chegado a hora dele. Ou seja, não quero fazer o milagre, não é a minha hora. Mesmo todos os que estavam presentes naquela festa de casamento estando bêbados, né, Nossa Senhora só disse assim: fazei tudo o que ele vos disser. E Jesus Cristo, contra a sua vontade, que se diga assim, ele fez o milagre. Por quê? Porque ele queria fazer, Rony, Eugênio? Não. Ele fez porque a mãe dele pediu. Ali fica claro e explícito que naquele primeiro momento ela já intercedeu pelos noivos que estavam aflitos por fato de ter acabado o vinho. Então fica claro nas Sagradas Escrituras que sim, ela é uma intercessora, e isso é bíblico, já que os protestantes gostam de recorrer à Bíblia para provar os seus conceitos. Tá aí, ela foi intercessora até pelos noivos na boda de Caná. Pode acontecer em qualquer alma. Se tiver uma alma indo para o inferno, em direção ao inferno, e Nossa Senhora interceder a Jesus, essa alma é salva, né? Sim, tem uma história nos livros de Santo Afonso, Rony, desculpa te cortar, que eu acabei de me lembrar, que diz que uma pessoa, um senhor, né, que morreu, ele foi salvo apenas e tão somente porque na vida dele, ele viu uma imagem de Nossa Senhora e ofereceu uma flor para ela. Mas só que foi com tanta devoção que aquela flor, ela pesou tanto na balança, né? Na balança do julgamento dele, que ele estava com um acúmulo muito grande de erros que ele teve na vida. E aquela flor, Nossa Senhora, como advogada dele, colocou na balança. E aquela flor, ela simplesmente pesou muito mais. Não sei se tá mostrando aqui a minha mão, mas pesou muito mais aquela flor do que todos os pecados que ele havia cometido. Ou seja, em função daquela devoção única, né, singela, mas de coração que ele fez para Nossa Senhora através de uma imagem dela, ele acabou salvando a sua alma. Isso está nos escritos de Santo Afonso, né? Eu penso que os católicos devem tomar muito cuidado, né? Prestem muita atenção, fiquem espertos, vigilantes, porque não acreditam nesses que menosprezam a Santíssima Virgem Maria, falando que ela está morta, que ela não salva, que é isso, aquilo. Tomem cuidado, né? É o próprio inimigo agindo para menosprezar a Santíssima Virgem Maria. O que é de católico que tem imagem de Nossa Senhora, e quando chegam falando mal da Virgem Maria, isso, aquilo, as imagens, joga as imagens fora. Então, cuidado, né? Prestem bastante atenção, cuidado, não despreze a Santíssima Virgem Maria, porque ela é a nossa medianeira, a nossa corredentora, a nossa mãe, a nossa advogada, é ela que vai rogar por nós no dia do juízo final. Então nós devemos respeitar, venerar, divulgar as suas mensagens e tê-lo como nossa mãe, porque no alto da cruz, Deus deu a ela, né, para todos nós como nossa mãe. Não deu só para os católicos como mãe, mas para todos, né?
Rony, e mais um detalhe ainda, falando de todos os títulos que você citou, só uma pergunta que eu faço para todos que estão nos ouvindo, inclusive para aqueles que não são católicos. A pergunta que eu te faço é o seguinte: Deus tem mãe? Tem. Quem é a mãe de Deus? A mãe de nosso Senhor Jesus Cristo, certo? Se Jesus Cristo é Deus, então ela é mãe de Deus. Deus tem esposa? É uma pergunta que se faz. Tem. Quem é a esposa de Deus? A mesma que é a mãe. É meio confuso isso. Por quê? Porque a Santíssima Trindade, ela é uma coisa que não é para ser entendida, é para ser acreditada. A gente nunca vai entender o mistério da Santíssima Trindade. Então nunca a gente vai entender também o mistério da relação íntima. Nenhuma criatura teve uma relação tão íntima com Deus e com a Santíssima Trindade do que esta mulher, que é Nossa Senhora. Então Deus tem mãe? Tem. Nossa Senhora. Deus tem esposa? Tem. Quem é? Nossa Senhora também. Por quê? Porque ela foi concebida pela terceira pessoa da Santíssima Trindade, que também é Deus. E Deus tem uma filha predileta? Adivinha? Tem. Quem é? Esta mesma mulher. Nossa, mas que mistério é esse? Não é para você tentar entender o mistério, porque senão você teria que entender o mistério da Santíssima Trindade. Não sei se tem aquela história de São Francisco de Assis, eu acho que foi São Francisco que estava... Santo Agostinho estava ficando meio doido porque estava tentando entender o mistério da Santíssima Trindade, inclusive do mistério da Santíssima Trindade em relação à relação que ela tinha com Maria. Como pode uma mulher ser mãe, filha e esposa de Deus, né? E aí ele viu um menininho, né, pegando água do mar e colocando num buraco ali perto da praia, né? Isso. E aí ele perguntou: menino, o que você tá fazendo? Não, eu tô tentando encher esse buraco aqui com a água, né? E voltava correndo e colocava mais água, e obviamente a água ia secando naquele buraco. Ele falou: não, você não vai conseguir, isso aí que você tá... é loucura que você tá tentando fazer, assim, né? É mais fácil eu colocar o mar dentro desse buraco do que você entender o mistério da Santíssima Trindade e da relação que ele tem com esta mulher. Então, ai daqueles que duvidarem das virtudes heróicas e de todos os benefícios que nosso Senhor Jesus Cristo e a Santíssima Trindade deu a esta mulher. Não duvidem, apenas acreditem e recorram a ela com o nosso advogado. Isso mesmo. Eu só quero citar na Bíblia aqui sobre o Papa Leão. Papa Leão, tá aqui na Bíblia, 2 Tessalonicenses 2, tá aqui, diz assim, ó: o adversário, aquele que se levanta tudo contra tudo que é divino e sagrado, ao ponto de tomar lugar do tempo de Deus, se pintasse como se fosse Deus. Esse que é o que tá lá, que tá dizendo aqui, falar mal da Senhora, que agredar os protestantes, as outras seitas. Coloca agora o André, o vídeo do André que mandou pra nós aí. Boa noite, meus irmãos, salve Maria, boa noite, seu Gênio, Rony, todos os filhos da luz. Estou aqui mandando esse vídeo porque hoje não vou conseguir, infelizmente, participar do programa. Vocês podem ver que eu estou dentro do carro, estou trabalhando. Mas passando para deixar um registro importante que talvez ajude os irmãos aí nessa caminhada de fé. Nós tivemos hoje, mais uma vez, né, o comentário dentro da nossa igreja, do nosso entendimento, sobre a questão sobre que o atual Papa, né, da Igreja Romana, afirmando que Nossa Senhora não é mais corredentora, né? E os protestantes vibrando com isso, né? E no texto oficial da igreja, eles falam com isso que Jesus é o único mediador entre nosso Senhor, que nosso Senhor Jesus Cristo, Jesus é o único mediador entre os homens e Deus. Isso todos nós sabemos, sempre nós sabemos. Por isso que o nome é corredentora e não mediadora. Mas enfim, a desculpa deles é de que para que acabem essas acusações de idolatria da igreja protestante para com a igreja católica e para que possa ter essa aproximação e esse diálogo entre as duas igrejas, né? Bom, você que é irmão da Palavra Viva de Deus, eu digo para você rejeitar esse falso comunismo, afastar-se dessa falsa posicionamento de paz e de fé. Não dá para você corroborar com as artimanhas do inimigo, né? Esse Papa, todos nós sabemos que é influenciado pelo inimigo de Deus, porque se assim não fosse, não faria essas atrocidades com Nossa Senhora. O que diria, né, os padres da igreja que aprovaram isso, que começou em 1925, chamando Maria de corredentora, né? E João Paulo II foi o último a utilizar esse termo dentro da Igreja Católica. Nem Bento XVI, nem Francisco, e muito menos esse agora, estão usando mais esse título. Muito pelo contrário, estão sucateando esse título de Nossa Senhora e tentando transformar ela como se fosse qualquer um. Só que lembremos que Jesus, na Bíblia, disse o seguinte, tá? Todo pecado
todo pecado, por mais grave que seja, até contra ele próprio, lhe será perdoado. Mas o pecado contra o Espírito Santo não será perdoado nem nesse século, nem nos séculos que virão. Ou seja, todo pecado contra o Espírito Santo não terá perdão. Aí eu te pergunto, padre, bispo, pessoas que querem acreditar neste atual Papa, Nossa Senhora, depois que Jesus Cristo saiu do seu ventre, ela esvaziou-se da paz do Senhor? Ela esvaziou-se do Espírito de Deus? Ou nós, como pela tradição católica, sabemos que Maria foi preenchida plenamente pelo Espírito Santo de Deus? Ora, então se Maria foi preenchida plenamente pelo Espírito Santo de Deus, algo que está pleno, agraciado, cheio da graça de Deus, se você blasfemar contra, você não está blasfemando contra a própria ação do Espírito Santo? Então você não está cometendo uma blasfêmia muito grande contra Deus? E por que não chamar esta mulher que é cheia da graça do Senhor de corredentora? Por que atacar em nome de alguns homens, que podem ser milhares de homens, e quantos sejam, não importa. Isso vale a pena atacar alguém que tem claramente, doutrinamente, historicamente, registradamente, plena no Espírito Santo de Deus, para poder agora, séculos depois, milênios depois, corroborar com homens que não têm a mesma fé, não professam o mesmo Cristo, não professam a nossa doutrina, não professam a nossa tradição? Que abominação é essa? Entendam, meus irmãos, entendam, todo ser humano que nasceu, e até os que antes de nascerem morreram no ventre das mães prevenientes dessa atrocidade chamada aborto, mas isso é outro assunto, são filhos de Eva. São filhos de Eva, todos nós somos filhos de Eva, descendentes de Eva, certo? Agora, os únicos filhos que vão ser chamados de filhos da luz são os filhos de Maria, são os filhos entregues por Jesus na cruz. Assim como Jesus diz que ele morreu na cruz para salvar muito e não a todos, assim também a Nossa Senhora entregue ao pé das cruzes para ser mãe de muitos, não de todos. Quem não é filho da mãe de Deus não entra no céu. Jesus não vai de conta a sua própria palavra, tá? Jesus não vai de conta os próprios mandamentos que ele deixou para nós. Jesus nunca vai de contra ao que ele deixou escrito, ou que ele mandou escrever, no caso Deus Pai. É honrar pai e mãe, é um dos primeiros mandamentos. Como que Jesus vai dar uma desonra tremenda a Maria, ou deixar dentro da sua própria casa ela ser desonrada depois de já ter sido tão honrada e agraciada ao longo dos séculos pela Santa Igreja Católica? E hoje, com esses hereges, essas pessoas endemoniadas que estão tomando conta da igreja, ele vai permitir ou conivir com esse tipo de atrocidade? É óbvio que não, meus irmãos. Mantenham-se firmes, mantenham-se focados na fé. Nossa Senhora é corredentora, é medianeira, é nossa Santa Mãe. E é no abraço dela, e é junto com o amor dela, que nos aproxima de nosso Senhor Jesus Cristo e que nos traz mais perto da salvação, que é nosso Senhor Jesus Cristo, certo? Mudando um pouquinho de assunto, outra atrocidade acontecendo, um vídeo que o seu Eugênio e o Rony vão trazer, ou já trouxeram, que é sobre o casamento. Ou seja, os cardeais estão aí dando bênçãos a uniões homossexuais de 50 anos. E ainda ministro extraordinário, podendo dar o corpo de Cristo, uma abominação tremenda dentro da igreja, uma afronta direto a pureza de nosso Senhor Jesus Cristo, a tudo que nós ouvimos do santo profeta e nas mensagens que ele deixa. Homens fazendo essas atrocidades, depois ficam reclamando de por que a natureza está fazendo e acontecendo as coisas que estão acontecendo. E só vai piorar, é só o princípio das dores. Então, meus irmãos, esse tal de Túcio Fernandes, né? Cardeal, e esse outro cardeal que está dando essa benção gay, que abominação! Prestem bastante atenção. Isto é a desolação que Jesus falava na Bíblia, a abominação da desolação dentro da sua própria casa, uma afronta tremenda aos desígnios que ele deixou, à tradição que ele deixou e a tudo de sagrado que tem dentro da nossa Santa Igreja.
Infelizmente, nós estamos caminhando cada vez mais ladeira abaixo espiritualmente. Você não consegue encontrar mais dentro da igreja romana a presença de nosso Senhor Jesus Cristo, como disse o santo profeta Bento da Conceição, Papa Pedro II. Então afastem-se de uma vez por todas, não caiam na armadilha de Satanás, não comunguem deste pão que é dado por Satanás e não mais por Jesus Cristo. Tá certo, meus irmãos? Espero que tenha valido a pena. Um abraço a todos. Que Jesus abençoe todos nós. Salve Santa Virgem Maria Imaculada, Corredentora, nossa Santíssima Mãe. Sim, doa quem doer. Quem não gostar, que se retire. Abraço a todos. Obrigado. Salve Maria. É isso aí, né? Falou, tá falado. Agora, ele falou, agora, vou trazer agora que ele falou, o André tem uma inteligência boa. Obrigado, André, pela bela explicação, né? Muito boa. O André realmente colocou muito bem as palavras em relação ao quarto mandamento. Quem é o legislador do quarto mandamento? É Deus, né? Como que Deus ia desonrar sua própria mãe, né? Indo contra o próprio mandamento de não honrar sua mãe. Ele acertou na mosca, é exatamente isso, André. Parabéns pela colocação. Agora, então, assim, as profecias têm que se cumprir, né? Com aquilo que diz a abominação da desolação, né, Fábio? Com certeza, você percebe uma clara guinada, né? À esquerda, a gente percebe que realmente os rumos da igreja estão indo cada vez mais para o lado da escuridão e da heresia da própria doutrina católica, né? Porque, como você mesmo disse, Romney, há pouco tempo atrás, esses dias, né, aqueles que conservam a tradição da igreja foram excomungados. O que é ser excomungado? É ser expulso da igreja, né? Até aqui no Brasil, né, teve um padre também que foi expulso, toda a sua comunidade, só porque estava ligado à fraternidade SSPX, né, que foi excomungada. Isso porque eles faziam as coisas certas, de acordo com a liturgia da igreja, mais certa possível, né? Enquanto aqueles que estão numa vida, vamos dizer assim, considerada desordenadamente grave, estão sendo acolhidos dentro da igreja. E pior ainda, distribuindo o corpo de Cristo, né? Que nós sabemos que os ministros extraordinários não deveriam ser utilizados, porque os ministros ordinários é que são convidados a fazer a distribuição da comunhão. Quem são os ministros ordinários da Eucaristia? Os padres. Então eles deixam, né, de servir a comunhão e passam para os ministros extraordinários. Ainda mais numa condição dessa, né? Nós temos no Catecismo da Igreja Católica algumas instruções para essas pessoas que têm essa inclinação ao homossexualismo, né? Eu posso colocar aqui, Eugênio, rapidinho? Ó, aqui, ó. Veja bem. Ó, a distinção entre atração e ato, né? Uma coisa é a pessoa sentir aquela inclinação, outra coisa a pessoa partir para o ato em si, homossexual, né? O catecismo faz uma diferenciação clara entre atração e orientação e o comportamento, o ato sexual em si. Sentir atração não é considerado pecado, mas a prática das relações sexuais homoafetivas, sim. Assim diz o Catecismo da Igreja Católica no parágrafo 2357. A homossexualidade designa as relações entre homens ou mulheres que experimentam uma atração sexual exclusiva ou predominante para pessoas do mesmo sexo, apoiando-se na Sagrada Escritura, que os apresenta como depravações graves. Não é? A tradição sempre declarou que os atos de homossexualidade são intrinsecamente desordenados. São contrários à lei natural. O que é a lei natural? A lei da atração física pelas pessoas do outro sexo. Assim Deus definiu para que as crianças pudessem nascer, né? Fecham o ato sexual ao dom da vida. Foi o que eu acabei de dizer. Como que a nossa perpetuação da espécie humana vai continuar existindo se todos começarem a ter relações de homossexualidade, né? São contrários à lei natural. Fecham o ato sexual ao dom da vida. Não procedem de uma verdadeira complementariedade afetiva e sexual. Não podem ser aprovados em caso algum. Isso está no Catecismo da Igreja. Né? As pessoas sobre os catecismos. Aí vem o parágrafo 2358, né? O que diz, ó, um número considerável de homens e de mulheres apresentam estas tendências homossexuais, profundamente radicadas. Esta propensão objetivamente desordenada constitui para a maior parte deles uma provação. Então eles vivem, de certa forma, num estado de sofrimento por causa dessa inclinação, né? Devem ser acolhidos com respeito, compaixão e delicadeza. A gente não pode discriminar
o pecador. E sim, a gente tem que discriminar o pecado, né? Saber separar as coisas, né? Evitar-se-á em relação a eles qualquer sinal de discriminação injusta, né? Estas pessoas são chamadas a realizar na sua vida a vontade de Deus, e se forem cristãs, a unir ao sacrifício da cruz do Senhor às dificuldades que podem encontrar. O que essas pessoas são convidadas perante é bom a gente explicar isso, né? Perante a Igreja Católica, como que a gente deve orientar essas pessoas que têm essa tendência? A castidade, e assim diz o Catecismo no parágrafo 2359. A conduta exigida pela Igreja para os católicos homossexuais é a vivência da castidade, que é o contrário que nós vimos aqui. Porque ali fica claro e evidente que eles têm uma relação homoafetiva estabilizada dentro daquela relação. Aqui está falando o contrário. A conduta exigida pela Igreja dos católicos homossexuais é a vivência da castidade, a vivência integrada da sexualidade, que neste contexto se traduz na abstinência de relações, não é? Longe de os ver como excluídos, a Igreja aponta um caminho de amadurecimento espiritual diário, né? Então, é isso que a Igreja pede, né? Para essas pessoas que têm essa inclinação. Aqui, vou trazer agora esse vídeo para mostrar o que vai acontecer com esse tipo de pessoa, com os pecadores. Coloca lá o que foi no São Evangelho de São Mateus 11, 20. O vídeo número 1. 14 de julho de 2026. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus, capítulo 11, versículos 20 a 24. Naquele tempo, Jesus começou a censurar as cidades onde fora realizada a maior parte de seus milagres, porque não se tinham convertido. Ai de ti, Corazim! Ai de ti, Betsaída! Porque se os milagres que se realizaram no meio de vós tivessem sido feitos em Tiro e Sidônia, há muito tempo elas teriam feito penitência vestindo-se de cilício e cobrindo-se de cinza. Pois bem, eu vos digo, no dia do julgamento Tiro e Sidônia serão tratadas com menos dureza do que vós. E tu, Cafarnaum, acaso serás erguida até o céu? Não, serás jogada no inferno. Porque se os milagres que foram realizados no meio de ti tivessem sido feitos em Sodoma, ela existiria até hoje. Eu, porém, vos digo, no dia do juízo Sodoma será tratada com menos dureza do que vós. Tá aí, né? Esse evangelho muito importante, né? Né? Só que é forte, é forte. Então, esses que estão brincando com fogo, que estão na igreja fazendo o que estão fazendo, que nem nós estamos fazendo um livrinho agora aí sobre mandar para os padres mostrar lá na Bíblia, é bíblico, tá escrito ali o que eles vão enfrentar, o fogo que vão enfrentar. Estão brincando, cara, porque eles não, é difícil achar um padre. É a igreja que mande, que exige respeito na casa de Deus, que peça, volte o sacrário para o centro da igreja, comungue de joelho na boca como era antigamente, volte com a patena de volta, a mulher de véu na cabeça como era antigamente. Por que mudaram? Não está escrito lá em Hebreus 13, 8? Jesus não é o mesmo de ontem, de hoje, para sempre? Por que antes tinha respeito e hoje não precisa mais? Então nós, quem vai salvar a igreja vai ser os leigos. É o leigo. Como Jesus, quando na época que ele veio, quem ele escolheu ali? Por que São José, quando foi a Nossa Senhora para ganhar o menino Jesus, por que ele não foi bater lá na paróquia? Foi bater de casa e foi ganhar, o menino Jesus foi nascer numa estrebaria, no meio dos animais. E hoje, o que eles estão fazendo aí? Chegar a ter coragem de tirar o Jesus, o sacrário do centro da igreja, colocar lá no canto, lá no meio e dar a comunhão na mão como se fosse uma simples bolacha. Comunhão na mão é sacrílica, Quantos padres exorcistas falam, os demônios falam que para uma comunhão na mão, o inferno faz festa no inferno. Os demônios fazem festa no inferno com a comunhão na mão. Nesse folheto último que eu fiz, eu não canso de ler todos os programas aqui, porque, veja só, o que Nossa Senhora falou
A irmã Lúcia falou para, Nossa Senhora falou para a irmã Lúcia, ela diz assim: o demônio faz tudo que está ao seu poder para distrair e nos retirar do amor da oração. Seremos todos salvos ou seremos todos condenados? Ou somos por Deus ou somos pelo demônio. Não há outra possibilidade. Nossa Senhora disse que Deus está a oferecer 2 últimos remédios ao mundo, que são eles: o rosário e a devoção ao Imaculado Coração de Maria. São 2 últimos remédios. E ela fala aqui, que o que significa isto? Não haverá outros. Nossa Senhora que fala, não haverá outros. Isso que ela falou em 1917. Tá acontecendo hoje. Por isso que só o rosário não podemos deixar de rezar o rosário. O rosário que vai, né? Por isso que eles estão contra a Nossa Senhora agora, tirando elas, né, a Corredentora. Mas a Corredentora, para os filhos da luz, para os conservadores, ela é. Ainda falando sobre aquele tema do casamento, né, dos homossexuais ali, por que eles estão mostrando isso? Porque isso é vivido dentro da igreja e não fora dela. Que se fique bem claro para os católicos do mundo inteiro, para aqueles que estão nos assistindo. Hoje, se vier um jovenzinho falar comigo, com o Eugênio, com o Rony, eu quero ser padre, eu vou pro seminário, a gente não pode aconselhar esse jovem pro seminário. É triste falar isso. Uma alma que tem alma sacerdotal, você não pode encaminhar para um seminário hoje. Por quê? Porque há 180 anos atrás, lá em La Salette, Nossa Senhora já se referia aos padres e às freiras como cloacas de impureza, né? Olha só o que ela disse aqui, ó, né? A aparição aconteceu em 19 de setembro de 1846, ou seja, há 180 anos atrás, nos Alpes franceses, né, que é a La Salette, para 2 pastorinhos, a Maximinha e a Melanie. Qual que foi a crítica dela? Ela disse, né, Nossa Senhora chorou ao falar da perda da fé da época. Ela criticou os padres e as freiras que trocaram a fé e o amor a Deus pelo amor ao dinheiro, pelas honras e pelos prazeres mundanos. Já naquela época, imagina como está hoje. E qual que é o propósito dessa mensagem, né? A mensagem de La Salette é um forte convite à conversão e à penitência. O uso de palavras fortes como cloacas de impureza não tem a intenção apenas de assustar, mas de corrigir duramente para que os líderes religiosos voltassem a viver com santidade, respeitando os sacramentos e o amor ao próximo. Então, por aqui vocês vê que desde daquela época, 180 anos atrás, Nossa Senhora já alertava para o problema do homossexualismo dentro dos seminários católicos, né? A fumaça de Satanás intervir. Exato. Então, isso que está acontecendo, mostra que esse livro aqui, esse caminho nosso, nós estamos no caminho certo. Se não tivesse, como Jesus fala nessa mensagem, se não tivesse acontecendo nada disso, então o fim estaria longe. Então, quem tem inteligência, quem é inteligência divina para Deus, que sabe, respeita os mandamentos de Deus, que ama a Deus no coração, sabe o que é certo e o que é errado. Agora, aqueles que não ligam nada para Deus, as coisas de Deus, para eles está tudo, tanto faz aquilo lá, tanto faz. Então, por isso que na Bíblia está escrito, muitos serão os chamados e poucos serão os escolhidos. É muito triste, poucos serão os escolhidos. Não está escrito que todos serão chamados e todos serão escolhidos. Muitos serão chamados, poucos serão os escolhidos. Trazer mais Vou usar um trecho da mensagem aqui, dia 18 de 10 de 5, de as coisas boas. Mensagem de São Gabriel, ele fala, vou ler só a 10ª. A 10ª ele fala assim, olhar sempre para o céu, que terá sempre respostas para tudo isto que lestes. Isto é fazer a vontade de Deus e da sua Santa Mãe Maria. Não separe nunca os dois, pois um não vive sem outro. Rei e a rainha estão acima de tudo. Podemos ver com os nossos olhos todos a todo momento, eles rodeados de anjos e lhes servindo. A pessoa mais destacável da Santíssima Trindade é o Espírito Santo. Dele sai toda a energia, tanto no céu como na terra. Pois bem, agora falaremos da transformação. No momento final, nenhum de vós sofrerá
dano algum como este que escreve e passou por algum momento no ano de 1972, que é o profeta aqui. Quem indicou essa mensagem foi a dona Benedita, lá da Alemanha, que mandou para eu ler essa mensagem aí. Ela fala, não separe um dos dois. Isso mesmo. Tem mais áudio aí? Você acha que é áudio agora que... Só fazer uma reflexão rapidinha aqui a respeito por que essa mulher é tão perseguida, Rony e Eugênio, por que ela é tão desprezada e sempre tão combatida. Porque desde o princípio do mundo, quando houve a rebelião no céu, o motivo pela qual Lúcifer se rebelou contra Deus foi esse. Quando ele descobriu que o plano de Deus era fazer com que o Salvador do mundo, seu Filho único, Salvador, viesse por meio desta humilde mulher. Quando ele ficou sabendo do plano de Deus, ele se rebelou contra Deus e junto com ele veio 2/3 dos anjos e foram precipitados aqui na terra, e começou então a perseguição a esta mulher, que até no livro do Apocalipse fala que a boca da serpente veio para abocanhá-la e a terra acabou consumindo aquela criatura, né? Para que não fosse, aquela mulher grávida não fosse devorada, não é assim? Tem uma passagem que diz assim: então desde o princípio do mundo a serpente vem perseguindo esta mulher e inspirando esses filhos da serpente, podemos assim dizer, a falar mal dela também. E é por isso que no final dos tempos não será nosso Senhor a pisar na cabeça da serpente, e sim a própria mãe de Deus, porque Deus assim quis que acontecesse no final dos tempos. Para ajudar ela, é esse aqui, ó. Esse aqui para ajudar ela, Nossa Senhora, a rezar o rosário. Coloque-se o último vídeo agora para nós terminar ali, o número 7. Não tenham medo! Sou eu! Se é você, me mande ir ao seu encontro por sobre as águas. Não! Então venha a mim! Venha a mim, você cansado e sobrecarregado, e eu te darei descanso. Por que você acha que eu permito provações? Eu não sei! Elas provam que a sua fé é genuína. Elas te fortalecem. Isso está te fortalecendo. Não tire os olhos de mim. Estou afundando! Senhor, me salva! Estou afundando! Simão! Simão! Eu te peguei. Não me solta. Eu peguei você. Não me solta. Eu peguei você. Por favor. Homem de pouca fé. Por que duvidou? Eu tenho muito planejado para você, Simão. Incluindo coisas difíceis. Só não tire os olhos de mim. Por favor. Não me solte, por favor. Eu tô aqui. Eu tô sempre aqui. Tá aí, né? Uma reflexão muito bonita. Nas tempestades da vida, não devemos olhar pela tempestade, pelo chão. Devemos fixar o olhar em Deus, né? Isso aqui serve para nós, os divulgadores. Tem que ser firme. Nós estamos aqui no caminho certo. Nós estamos aí defendendo a Virgem Maria, defendendo as coisas de Deus. Agora, na porta estreita. Então essa meditação aí serve, reflexão, serve bem para nós que vamos ser firmes nessa caminhada. Jesus fala, são poucos, mas com esse pouco ele vai transformar o mundo. Então nós podemos desanimar e ficar com dúvida, né? Tem que ficar firme na batalha aí com o livro Palavra de Deus, porque o que está acontecendo aí é só o começo. Vai ter muita coisa. Como Jesus fala, os filhos da luz, os que estão nessa caminhada, não vão sofrer nada. Então, Deus abençoe todos. Até domingo, se Deus quiser. Boa noite, Fábio. Boa noite a todos que acompanharam a gente até no final aqui e até a próxima. Obrigado, Eugênio, pelo convite.
A todos que participaram com a gente, agradecemos o Fábio que participou com a gente também, tem todo o pessoal aí que compartilhou, que Deus abençoe, né? Vamos seguindo firmes e fortes, né? Medito que a gente falou hoje e vamos continuar, como o Sr. Eugênio mencionou, rezando o rosário, né? Pela salvação das almas, pelas almas do purgatório, pela conversão dos pecadores, como Nossa Senhora pede. Um grande abraço a todos, fiquem todos com Deus, agradecemos também aos nossos irmãos cinegrafistas e até o próximo podcast, se Deus quiser. Vamos ficar com a última mensagem: a terra tem que estar limpa para a sua vinda gloriosa. Salve Maria. Um abraço também pro nosso amigo Maitron, pro Dilson Curti, pro André, pro Marcos da de Joinville, para todos os dissipadores, para Deus, para a família Conceição. E vamos ver o pessoal do Canadá, o pessoal do Portugal, da Alemanha, que vão ficar cada vez mais firme, o pessoal também do Paraguai, para meu compadre Donizete lá, o seu Alonso, a Dolores, todo mundo lá do Paraguai, o Rafael, o Gilson. Um abraço para todos.